Planejamento e controle de risco, as ferramentas necessárias para um futuro sem grandes surpresas. Pessoal, bom dia, aqui quem fala é o administrador Sandro Souza. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de indicadores, né? E como esses indicadores eles vão interferir diretamente quando você compra um imóvel, seja para investimento, seja para moradia, quando você compra um consórcio, né? Seja para utilizar como ferramenta para fazer uma troca de uma quitação do seu financiamento imobiliário, enfim, vamos ver como esses indicadores eles funcionam, tá bom? Pessoal, a primeira coisa, eu estou aqui no site da FGV, é um site bem que você consegue encontrar muita informação, né? É uma entidade assim, fora, é espetacular o que a gente tem de informação gratuita aqui. Não é barato para estudar lá, mas a gente consegue acompanhar aí alguns movimentos de mercado e vários indicadores que a empresa ela é responsável acompanhando pelo site, tá? Só que os indicadores que mais vão interferir para a gente vão ser o IPCA e o IGPM e também o INCC, pessoal. Então, a FGV ela é responsável pelo IGPM, que é um índice muito utilizado para reajuste de aluguéis, ok? Então, sempre que você quiser pesquisar sobre o IGPM, você não vai encontrar aqui na página. Você vai ter que vir aqui, ó, na área de índices econômicos e você vai clicar para visitar o site do IBRE, certo? Eu já deixei ele aberto aqui, tá? Eu já deixei ele aberto, mas com os dados do IGPM do mês de maio, que já foi feito o fechamento. Tá bom, pessoal? Então, é muito simples. Você vai chegar aqui nesse site, já vai abrir essa tela. E aí o que nos interessa é aqui, IGPM e INCC. O IGPM, quem vai se preocupar com ele? É quem já tem um apartamento, já tem uma casa, já tem um estabelecimento comercial e já faz a locação. São investidores mais maduros, tá, pessoal? E aí o que acontece? Esse GPM ele vai corrigir os índices de aluguel. Então, uma vez por ano, o aluguel de uma propriedade ele precisa ser reajustado. A maioria dos contratos, existem alguns contratos atípicos, tá, pessoal? Mas a grande maioria utiliza o IGPM, tá? Que seria Índice Geral de Preços de Mercado. Tá bom? Aqui você pode clicar para ver o Press Release. Só que aqui a gente vai ver os materiais complementares, tá bom? Clicando nos materiais complementares, a gente já vai ter uma tabela que eu já baixei para deixar mais fácil o aprendizado, tá bom? Então eu vou vir aqui na minha parte de estudos e vamos na parte de índices. Aqui, ó, o IGPM, a tabela já está prontinha aqui. Pessoal, vocês podem ver que em janeiro o IGPM foi 0,07. E o que acontece quando o IGPM ele é negativo, pessoal? O que aconteceu em fevereiro e março? Isso quer dizer que nós, pela composição, pela cesta de produtos que o IGPM acompanha, houve uma deflação. Os preços não aumentaram, eles diminuíram, tá? Em abril eles aumentaram um pouco. E agora, olha só, o mês de maio, pessoal, aumentou 0,89%. Por que eu acredito que aumentou tanto, pessoal? Aí a gente vai ter que ir em uma outra tabela que eu sempre acompanho aqui. Quem está nas minhas mídias sociais consegue ter esses gráficos aqui bem tranquilo, tá? Então, olha só, a variação do dólar no mês de maio. Se a gente for num outro gráfico que eu tenho aqui, a gente vai poder acompanhar o dólar médio, Pitax médio de fechamento. Vocês podem ver que desde janeiro, ele vem numa crescente. Então, o preço do dólar, ele interfere em toda a cesta de produtos que o IGPM cobre. Por isso que houve um aumento tão forte no índice no mês de maio.
Outro índice que a gente precisa acompanhar com muita atenção, pessoal. Sempre lembrando, o IGPM, a gente consegue ter o valor dele acumulado no ano, né? Se a gente for ver aqui, foi 0,34 que ele acumulou. Aqui são os últimos 12 meses, tá? Então, ou seja, se você tivesse um índice de aluguel vencendo agora em maio, não ia ter reajuste, porque os últimos 12 meses foi negativo. A, 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 não houve aumento, né? Foi negativo. Então, no teu contrato de aluguel, você precisa ter um gatilho, alguma cláusula que diga o que acontece quando o GPM ele é negativo. Se vocês vão repactuar, por exemplo, existem clientes que após entrar na consultoria a gente conseguiu colocar uma cláusula ali, que a gente precisa ter pelo menos uma conversa, né? Como que vamos fazer quando houver variação negativa do índice, né? Vamos ter um entendimento verbal, alguma coisa do tipo. Então é muito importante a gente acompanhar esse índice, tá bom? Outro índice, pessoal, que precisamos acompanhar é o IPCA. O IPCA você não vai encontrar aqui no site do IBRE. Você vai ter que vir aqui no portal do IBGE, tá? Cada índice, pessoal, existe uma entidade que faz o acompanhamento. É muito simples, no site do IBGE é bem tranquilo. E aí, para conseguir esse número, você vai clicar, ó, IPCA, ele já sai logo de cara, que é um material que a gente precisa acompanhar. E aqui você vai poder clicar, ó, IPCA, exatamente aqui. E aqui você vai clicar na pesquisa completa. Quando você clica na pesquisa completa, através desses subitens, você vai poder acompanhar as séries históricas, as edições. Mas o que mais vai interessar para a gente, pessoal, são as notícias e os releases. O IPCA ele sai todo dia 10, esse relatório. Eu não sei porque agora no mês 11 saiu no dia 11, no mês 6 saiu no dia 11. Mas se você clicar aqui, pessoal, ó, vai abrir o release e você vai poder acompanhar. Se você quiser já as tabelas, não quiser ler o release, você vai clicar, não é aqui em tabelas não, é em um outro local. Ó, você vai clicar em downloads, vai clicar em IPCA e vai clicar em série histórica. Mas como eu já tenho ela pronta aqui, ó, eu já faço até alguns gráficos de acompanhamento. Quem está na consultoria recebe esses gráficos também. E nas minhas mídias sociais eu sempre posto, tá bom? Então o que vai interessar aqui pra gente no IPCA, pessoal? Lembra quando vocês compram um consórcio, onde existe, por exemplo, um consórcio de veículos, onde reza aquela cláusula que ele vai ser reajustado pelo IPCA? Então, se você comprou, por exemplo, um consórcio em maio de 2023, em junho de 2023, ele vai ser reajustado através do IPCA em junho de 2024, tá bom? Então você pode ver, ó, aqui existe a acumulação nos últimos 12 meses. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que o teu consórcio ele vai valorizar 3,93. Tá? Então depende muito do mês que você contratou o consórcio. Aqui a gente tem a variação no ano, né? E a variação no mês. É o que mais importa para a gente. Vocês podem perceber, pessoal, que essa variação também, quando a gente fala em janeiro, nos meses desse ano, vocês podem ver que na medida do passar dos meses, esse índice veio aumentando, tá? Ele não tem uma variação negativa como existe no IGPM, porque a composição dos índices é bem diferente, tá bom? Você pode ver que sempre teve variação para cima, tá? E esse IPCA, pessoal, nós vamos utilizá-lo também quando a gente vai comprar título público. Porque quando você monta uma carteira, o objetivo do título público nada mais é
do que você conseguir se remunerar através do tempo e se proteger da inflação. Por isso que você tem que conhecer os títulos que você vai comprar. E na nossa estratégia de investimento em imóveis, os títulos públicos eles têm grande importância, né? Muito mais que os CDBs. Porque o CDB ele tem um componente de risco que é o da instituição. O título público ele tem um componente de risco que é da União. Então, quer dizer, é mais fácil uma instituição quebrar do que a União, né? Só se houver o que nós chamamos de risco sistêmico, né? Da economia, mas aí se quebrar o governo, quebrou tudo, né? É uma reação em cadeia. Então vocês podem ver que a taxa acumulada é de 3,93, então o teu consórcio ele vai aumentar uma vez por ano. Tá bom, pessoal? Então, por isso que é importante a diversificação, porque se por um lado você está perdendo no aluguel, na questão da variação do IGPM negativa, se você tem um consórcio na tua carteira, o que vai acontecer? Você vai ter uma recomposição, né? Você vai ter uma variação positiva, né? E nós vamos falar de um outro índice que também tem tudo a ver com com o que nós estamos falando aqui, né? Vamos procurar. Esse índice também ele ele é levantado pela Fundação Getúlio Vargas, né? Que é o famoso INCC. Esse INCC ele vai atuar também diretamente nos investimentos em consórcio, nos investimentos em imóveis na planta. Por quê, pessoal? Imóveis na planta, eles têm um componente, enquanto a obra está sendo feita, as parcelas mensais que você vai pagar, elas são reajustadas em cima do INCC. Né? Então você tem que ter por isso que é importante a consultoria, porque você precisa conseguir projetar no futuro quanto que você vai ter de desembolso quando você for pagar a parcela de chaves, for ter que contratar o financiamento, porque o INCC ele reajusta as parcelas e reajusta o teu saldo devedor. Por isso que muitas vezes as pessoas vão comprar imóveis na planta e quando vão fazer o financiamento bancário elas têm um susto, né? Por que desse susto? Porque o saldo devedor ele reajustou foi tão alto o reajuste que a pessoa tomou um susto e por muitas vezes não consegue financiar. Ela precisa repassar o contrato, porque esse INCC ele não acompanha o nosso dissídio salarial, né? Então, quando você projeta para pagar um certo valor e o teu salário não acompanha e o IGPM ele aumenta muito, você tem um desencontro aí de caixa na hora da entrega das chaves e do financiamento. Então, tem que prestar muita atenção. E o INCC, pessoal, ele vai interferir também nos consórcios. Por quê? Porque quando você compra um consórcio, a parcela ela é reajustada uma vez por ano em cima do INCC dos últimos 12 meses, né, da data de contratação do consórcio. Então tem que prestar atenção que a tua prestação vai aumentar, mas em contrapartida o teu crédito lá na frente vai aumentar também. Né? Então esses três indicadores, pessoal, eles são de extrema importância para que a gente possa acompanhar o mercado e mudando as estratégias de alocação na medida que a gente vai acompanhando estes índices, porque quem está na consultoria sabe, nós vamos comprar um imóvel, a gente tem que ter um caixa, né? Um caixa para poder fazer face com os desembolsos que nós vamos ter no período de tempo, né? Então, quando você tem um grande valor de reserva de emergência, essa reserva de emergência ela não pode simplesmente ficar na poupança, simplesmente ficar num CDB.
ela precisa é preciso montar uma cesta para que você se proteja desse tipo de variação, né? E consiga também ficar bem tranquilo quando você for receber a chave do imóvel, tá bom? Ou trabalhar uma contemplação de uma cota, enfim. É tudo isso que a nossa consultoria ela oferece de orientação para quem quer investir em imóveis ou até mesmo planejar a troca de um bem de alto valor. Tem que ficar de olho nesses indicadores. Beleza, pessoal? Eu espero que eu possa ter ajudado. Deixem as dúvidas aqui na área de comentários, que eu terei maior prazer em ajudar, tá bom? E por hoje é só esse vídeo, tá? Sempre lembrando que hoje tem jogo do Tricolor, então meu palpite aí é 2-0 para o São Paulo, gols do Caleri e gol do Lucas. Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso e paz.